em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Tem muita gente de férias por aí, mas nós estamos em pleno mês de julho aqui, fazendo o melhor da informação para você, ouvinte internauta, na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, professor Paulo Bacelar, bom dia, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, nos caminhos da aposentadoria. Estamos aqui mais uma vez juntos e mais com 950 quilômetros rodados pelo interior, Luzenor. Vamos pra frente. Daqui a pouco eu pergunto por onde você passou, porque neste momento chegam informações e mensagens dos nossos ouvintes. Vamos começar a nossa conversa pela região do Vale do Curu. O Vieira está em Pentecoste com a seguinte dúvida. Gostaria de saber se com 56 anos de idade e 30 anos de contribuição, quanto tempo ainda falta para eu pedir minha aposentadoria? 50 anos de idade? 56 anos de idade, 56. professor Paulo Bacelar. Vai ter que esperar mesmo a idade, 65, que é a idade mínima, porque não terá como atingir as regras de transição. Então terá que esperar 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Josiane Aracoiaba diz que teve o benefício da filha, o BPC, cortado. Diante dessa situação, dinheiro que é usado para a alimentação da filha, o que ela faz, professor Paulo Bacelar? Precisa saber se teve a manutenção, né? As regras de manutenção do BPC, que é ter o cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, se não houve um aumento na renda familiar, precisa saber se o INSS cumpriu com a determinação da própria IN 128, a Instrução Normativa 128 do INSS, com as regras de apuração de irregularidade, se ela recebeu alguma comunicação, tudo isso precisa ser visto para saber se não dá para restabelecer esse benefício dela. E na região metropolitana do Cariri, nos acompanhando pela FM 106.5, está a Rebeca em Juazeiro do Norte, com a seguinte dúvida: tenho um filho autista e sou viúva. Gostaria de saber se posso receber algum auxílio. Pode acumular com a pensão, por exemplo, professor Paulo Bacelar? Não, é o seguinte, se a filha recebe a pensão também, uma cota da pensão, porque pode ser dividido entre a filha e a esposa. Se ela recebe uma cota, ela não pode ter direito ao BPC. Teria que renunciar, ela poderia renunciar à sua própria cota da pensão e ter direito ao BPC. Mas no caso da renúncia, nem sempre vai dar certo. Por quê? Porque a pensão continua sendo uma renda familiar. Então precisa saber se a renda familiar vai ser menor que 1/4 do salário mínimo para ela ter direito ao BPC. Então são duas coisas. Uma é ela renunciar à cota e a outra é saber se a própria renda da pensão não vai impedir a concessão do BPC. Vamos fazer o seguinte, professor Paulo Bacelar, para a Rebeca agir com mais segurança. Dentro de casa é a Rebeca e a filha, o filho autista. Neste caso, duas pessoas com um salário mínimo de pensão, por exemplo, nessa situação, como é que ela poderia receber o BPC para o filho autista? Administrativamente, ela poderia incluir no processo administrativo, além da renúncia da cota da criança na pensão, se ela for uma dos dependentes da pensão, ela deveria juntar o processo, já como é duas pessoas, né, vai ser meio salário mínimo, então é maior do que 1/4 do salário mínimo, ela pode juntar despesas, comprovante de despesas médicas, para diminuir essa questão da renda familiar, do caso da apuração da renda. E depois, se caso negar, ir para a justiça. Linha direta 085-99273-4353. O Júnior, também na região metropolitana do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele diz que tem 56 anos de idade,
33 anos de contribuição, mais 1 ano de exército, de serviço militar. Neste caso, professor Paulo Bacelar, quando o Júnior terá direito à aposentadoria? Esse 1 ano de exército, de polícia militar, de serviço militar, vai ser incorporado aos 34 anos de contribuição, aos 33 anos de contribuição, somando no total 34? Com certeza, ele não conta para carência. Por exemplo, se fosse aposentadoria por idade e precisasse dos 15 anos, ele não poderia ser somado para ter os 15 anos, mas para tempo de contribuição ele conta. Então ele seria mais 1 ano e ele vai ter 34 anos de contribuição. Como ele tem a idade? 56 anos, 56 anos de idade. pontos. Com 34, 90 pontos. Ainda não teria direito à aposentadoria. Mas teria que ver quanto tempo ele tem de contribuição em 2019 para ver 29, professor. Estou fazendo o cálculo aqui. Então são 6 anos de pedágio. 35 mais 6. Ele se aposenta daqui a 7 anos. Olha aí, Júnior, o professor Paulo Bacelar... Antes dos 65, né? Daqui a ele 7 tem anos. 56 anos de idade. 56 mais 7... Dá 63. 63. E neste caso é importante que ele continue contribuindo, professor Paulo Bacelar? Sim, porque ele precisa ter os 37 anos. Os 37 não, né? Os 35 mais 7. Porque hoje ele tem, nesse nosso cálculo, ele tem 34 anos. 34. Então ele teria que ter 35 mais 6. Então dá 41. 41 anos. Então, como ele tem 34, daqui a 7 anos ele se aposenta. Agora tem que continuar contribuindo. Ou seja, 63 anos de idade, Júnior, e 41 anos de contribuição. Leandro Lima, em Senador Pompeu. Tenho 25 anos, trabalhei 3 anos e meio de carteira assinada e agora sou autônomo. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se preciso continuar contribuindo ou deixo essa história mais pra frente. Olha, se ele fosse MEI, seria obrigado a contribuir. Como ele é autônomo, ele pode contribuir pelo menos uma contribuição por ano. Já tem os 15 anos? Tem 25 anos de idade, 3 anos de contribuição. Ah, não. É melhor ele continuar contribuindo. Mês a mês. Mês a mês, pelo menos até completar os 20 anos de contribuição. Depois ele poderia contribuir aleatoriamente. Você fala em MEI, professor Paulo Bacelar, e o Henrique, em Guaraciaba, manda o seguinte recado. Trabalhei na prefeitura como contratado 1 ano e 11 meses. Nesse mês de junho, completa 1 ano que saí desse emprego. Gostaria de saber se essas contribuições contam para a minha aposentadoria. O que fazer para compensar esse tempo que não trabalhei? Olha, ele precisa, se ele for autônomo, Luciano, ele precisa... Professor Paulo Bacelar, me permita fazer um complemento dessa dúvida do Henrique, porque ele acrescentou outra informação. Ele diz, me cadastrei como MEI dia 3 de maio de 2024. Eu gostaria de saber se contribuindo a partir de agora, posso juntar as contribuições como contratado da prefeitura com as contribuições do Simples Nacional? O Simples Nacional seria como empresário, né? Contribuinte individual, empresário. O que ele precisa fazer mesmo é olhar o CNIS dele, o cadastro, para saber se esse período que estava de contratado pela prefeitura consta no CNIS, se não era do regime próprio de previdência, se é do regime geral de previdência, ele vai ser contado sim com todo o período que ele contribuiu. O período de contratação da prefeitura, mais o período de contribuinte individual do Simples Nacional, mais o MEI que ele tiver contribuindo, mais contribuição como autônomo, tudo é somado a esse tempo. Se ele tem algum tempo que ele não contribuiu, aí ele precisa contribuir o período anterior para ele contar esse tempo para a aposentadoria dele ser mais rápida. Professor Paulo Bacelar, me vem outra dúvida. O Henrique não diz qual é a idade dele, mas me faz surgir aqui uma pergunta diante da exposição dele. Ele disse que trabalhou 1 ano e 11 meses na prefeitura, como contratado da Prefeitura de Guaraciaba do Norte. Se essa tivesse sido a primeira vez de contratação, de possível recolhimento para o INSS, o Henrique, se tiver feito esta contribuição antes da reforma previdenciária, ele irá se aposentar com 15 anos de contribuição. Com 15 anos, porque ele já era segurado na data da reforma. Já era filiado à Previdência na data da reforma, que foi em novembro de 2019. Então ele conta com a regra anterior, que é de 15 anos. Agora, se o Henrique tiver feito essa contribuição após a reforma previdenciária... de 2019, ele considera a filiação dele posterior à reforma, então ele precisa ter 20 anos. Então, Henrique, fica atento para essas observações feitas pelo professor
professor Paulo Bacelar, porque essa contribuição, o período que você contribuiu, vai ter impacto no seu pedido de aposentadoria. A Cristiane está em Fortaleza com a seguinte dúvida: estou há 5 meses pagando como autônomo o INSS e tenho 53 anos de idade. Como faço a alteração para começar a pagar 11% ao invés de baixa renda? Muda o carnê ou passa para outro carnê? Não, pode ser o mesmo carnê, ele só muda o código de contribuição, Luciano. Se ele for autônomo, contribuinte individual, ele só colocar o código 1163 a partir daqui. Não precisa fazer nenhum cadastro, nenhuma alteração no sistema do INSS. Basta ele alterar o código e ficar pagando naquele código. Você que está em qualquer parte do mundo, do Brasil, no interior do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, pode mandar a pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Chegam mensagens aqui, professor Paulo Bacelar. Parabéns pelos excelentes esclarecimentos para a população. Amigo Paulo Bacelar. É a mensagem do Carlos Rebouça. Você conhece, né? Conheço o Carlos Rebouça, sim. Pois é, cara, você deu uma puxada de saco aqui no Paulo Bacelar. Eu também endosso essa puxada de saco. Parabéns, professor Paulo Bacelar. Bom dia, ouvintes de todos os dias. Angélica de Santa Quitéria. Valeu, Angélica. Cláudio em Calcaia, tenho 50 anos de idade e 29 anos de contribuição. Com quantos anos irei me aposentar? Essa tá fácil, até o Marcos Surlan responde. 53 anos? 50 anos de idade e 29 anos de contribuição. Olha, Zé, ela pode atingir a regra. Não, é um homem, Cláudio. Então 59 anos é 65. Não, 50 anos de idade e 29 anos de contribuição. 50 de idade, muito pouco ainda, mas ele já tem 29? Exato. Então teria o quê? 25? 25. 24, 25 na época da reforma previdenciária. 25 na época da reforma, para 35, dão 10. 10 anos de pedágio. Tem 50 anos de idade. Ele tá com 29, independente da idade. Certo. Ele tá com 29. Mas para 35 dá um 6. 6, exatamente. Mais 10. 16. Daqui a 16 anos, 50 mais 16 dá 66. Arriega, então, o professor Paulo Bacelar? então, não. Ele só vai se aposentar. Tá errado essa conta. Mas aí ele chega à idade antes, 65. Ele não pega a regra de transição. Espera aí, professor Paulo Bacelar. Neste caso, o Cláudio teria que contribuir mais 16 anos para chegar... Não, ele não vai atingir regra de transição antes da idade. A conta que a gente faz é quando a gente calcula a regra de transição para saber se ele se aposenta antes dos 65. Tô entendendo. Agora no sim. caso dele não adianta porque vai ser 66, então ele vai atingir os 65 antes. Então não adianta a regra de transição nesse caso, ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. E mais uma pergunta, é importante para o Cláudio continuar contribuindo? É importante porque ele vai contar com a média de todo o tempo contributivo. Se ele contribuiu com valores altos, é bom que ele não pare de contribuir para ele ter uma média maior e um percentual também maior quando for se aposentar. Anote aí um telefone que pode ser bem útil para você, é o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Rita, em Fortaleza. Tenho 48 anos de idade, sou professora há 18 anos. Quando irei me aposentar? 48 anos de idade, 18 anos como contribuinte, professora na sala de aula. Olha, ela precisa ter 25 anos de contribuição e 62 sem ser professora, menos 5, 57. Então ela tem que ter 57 anos de contribuição com 25 anos de contribuição com 57 anos de idade. Faltam 7 anos para fechar os 25 anos de contribuição. E a idade? E tem 48 anos de idade. Tem que ter 57. 57, mais 9 anos. Então, Rita, estão aí as informações seguras para você construir os caminhos da aposentadoria. Francisco, em Icó, tenho 60 anos de idade e 33 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu vou ter que anotar, Luciano. Porque 33 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Lá atrás tinha 28 anos de contribuição na reforma previdenciária. Homem, né? Homem. 28 para 35 dão 7 anos. Precisa de 28 para 35. Então 7 anos de pedágio. Exato. Então tem que ser 35 mais 7. Ele tem quantos anos hoje? 60 anos de idade. Mas de contribuição? 33 anos. 33. Vai ser 35 mais 7 daqui a 10 anos.
Não, professor. Então não vale a pena. Para essa regra de transição, não vale a pena. Então ele vai chegar à idade primeiro. É o mesmo caso do segurado anterior. Ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Ou seja, Francisco, paciência, segura aí a peteca e aos 65 anos de idade você vai garantir a aposentadoria e até lá serão mais 5 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar, ele vai além dos 35, 3 anos a mais. Isso vai dar alguma vantagem para ele? Vai, porque cada ano que passar de 20 anos, aumenta 2%. Então, quanto mais tempo ele contribuir, maior vai ser a sua média de contribuições e o percentual que é incluído em cima dessa média. José, em Apuiarés, terra que o professor Paulo Bacelar conhece muito bem. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria, só que tinham poucas provas da agricultura. Eu queria saber se meu pedido vem negado ou não. Ah, Luciano, mas aí não tem como saber. Tem que ver quais são as provas que ele juntou. Se realmente são poucas provas, geralmente o INSS vai emitir exigências para ele apresentar mais provas. E caso ele não junte, ele pode requerer judicialmente, porque judicialmente o juiz vai poder conversar com ele, entrevistar aquele segurado, saber se realmente ele é agricultor ou não. E neste caso, para quem trabalha na agricultura, o homem precisa ter pelo menos 60 anos de idade e 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Isso é comprovação de 15 anos de atividade rural. O Marcos está em Maracanaú. Trabalho na prefeitura há 33 anos e contribuo com o INSS. Tenho 55 anos de idade. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, regime próprio de previdência social. Luciano, também precisa ter a idade mínima de 65 anos de idade para poder entrar nas regras de transição. Ele está com 33 anos de contribuição, ainda não tem o tempo ainda de 35, tem que fazer a soma do estado, ele é do estado, né? Município de Maracanaú. Município, então o município também precisa saber as regras de transição de cada município. Não dá para você saber todos os municípios porque eles estão em regras próprias. Então precisa pegar a legislação do município de Maracanaú para ver qual a regra de transição que ele pode se apresentar, mas em regra geral ele precisa ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. O Francisco Antônio está no interior do Ceará, não dizem que cidade se encontra, mas mandou uma pergunta que é bem curiosa, professor Paulo Bacelar, e a resposta certamente será útil para muita gente. Sou aposentado e pensionista, pretendo me casar, eu vou perder a minha pensão? Se ele for segurado, se a pensão é por causa de um segurado do estado do Ceará, se casar, perde a pensão. No caso de INSS, se ela for pensionista de um segurado do INSS, não perde a pensão. Ela pode casar tranquilamente. Professor Paulo Bacelar, após a reforma previdenciária, que incorporou à Constituição Federal novas regras sobre a concessão de benefícios previdenciários, todos os estados passaram a adotar também essa norma, que no caso de pensão... Só são 2 estados no Brasil que perdem a pensão. Você nem Piauí, esperou a minha pergunta, né? Ceará. Mas o raciocínio você já captou. Ceará e Piauí. Ceará e Piauí. E em termos municipais não tem essa regra que eu entre as conheça, cidades não. brasileiras. Que eu conheça, não. Vamos corrigir essa distorção, professor Paulo Bacelar, em breve. Netinha, antes da Netinha, a Letícia está em Camusim. Tenho uma filha que recebe o BPC e eu estou achando que minha outra filha tem autismo. Se eu correr atrás, eu vou conseguir esse outro benefício? Sim, o BPC da pessoa com deficiência não entra mais no cálculo da renda familiar de um outro BPC com deficiência. Isso já foi corrigido, ela pode requerer para o outro filho. Tem limites, professor Paulo Bacelar, sobre o número de pessoas dentro da mesma família que podem ser beneficiadas com BPC, dentro da mesma casa? Pode haver interpretação de dizer que é um só, mas a lei ela não limita. A lei fala que um BPC deficiente não entra no cálculo da renda familiar de um outro BPC. Professor Paulo Bacelar, acompanhe a dúvida da Netinha em Quixeramobim. Tenho 44 anos de idade, 15 anos de contribuição, mas desde 2015, deixei de recolher para a Previdência Social.
Como faço para poder me aposentar no tempo certo? 44 anos de idade, 15 anos de contribuição e hoje sem a condição de segurada do INSS. Mas nem tudo está perdido. Netine, acompanha o raciocínio e a explicação do professor Paulo Bacelar. Vamos dizer que ela parou de contribuir, né? Já tem 15 anos de contribuição. Então, vamos dizer que ela tenha deixado de contribuir por mais de 2 anos, 3 anos. Desde 2015. Já deixa de ser segurada Há desde 10 2017. Já não é mais segurada da Previdência. Então, ela tem que voltar a contribuir, pelo menos, Luciano, com 6 contribuições, pelo menos, uma por uma, mês a mês. Aí ela recupera a condição de segurada da Previdência e também a carência daqueles contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado. Então, ela pode, sim, voltar a contribuir. Pode não, deve, né? Voltar a contribuir, pelo menos como autônoma ou como facultativa. Facultativa no Código 1473, que é de 11% do salário mínimo, ou se ela for autônoma no Código 1163, que também é 11% do salário mínimo. Com 6 meses, ela volta a ter todos os direitos. Professor Paulo Bacelar, seja homem ou mulher, para recuperar a condição de segurada do INSS, após um tempão sem contribuir, é necessário esse período de pelo menos 6 meses consecutivos. Para voltar a ser segurada, não. Ela basta uma contribuição só. Por exemplo, se ela contribuir no mês de junho, que ainda dá tempo, né? Hoje são 8 de julho, né? Julho. Até o dia 15 de julho, você pode recolher a competência de junho. Não, 8 de julho, professor Paulo Bacelar, foi a data que nós gravamos este programa. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Exatamente. Então, o mês de julho ainda tem condição de você pagar o mês de junho. Então, voltando a contribuir no mês de junho, ela é segurada da Previdência. Se ela tiver um acidente, ela vai ter direito a um benefício. Agora, ela não tem direito à carência de benefícios que dependem da carência. Então, para isso, ela precisa contribuir com 6 meses, porque aí recupera a carência também. Linha direta 085-99273-4353. Luciana, em Várzea Alegre. Você sabe onde é que fica Várzea Alegre, professor Paulo Bacelar? Várzea Alegre, sei. Ali na região da Cariri. Já passou por lá, então. Terra do Júnior Diniz. Perto de Iracema. Que comanda a nossa FM 104.9. Perto de Gameleira, né? Não, ali perto de Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira. Gameleira. Gameleira. Lavras da Mangabeira. Mas Gameleira é um distrito, né, de municípios do interior do Ceará. A Luciana, em Várzea Alegre, pergunta o seguinte: gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, tenho 2 filhos autistas, um já recebe o BPC, o outro tem 22 anos de idade, mas esse não tem o benefício de prestação continuada. Ele tem direito? Aqui em casa são 3 pessoas. Sim. A renda, ela não diz a renda. Não, a renda é o BPC do filho mais novo. E aí, professor Paulo Bacelar? É isso que eu falei há pouco. O BPC, ele não entra mais como cálculo de renda familiar. Então, se você tem um filho que tem um autismo e tem um BPC e tem outro filho que tem outro problema também, ele vai ter direito a também, se ele comprovar aquele impedimento de longo prazo. Mais uma dúvida. Ricardo, em Canindé, tenho 25 anos de contribuição e 58 anos de idade. Quando irei me aposentar? Somente com 65 anos de idade, né, professor Paulo Bacelar? Quanto de contribuição? 25 anos de contribuição. E? 58 anos de idade. Ele não chegará a atingir regras de transição. Quais são? A de pedágio, a de idade mínima, que é 63,5 esse ano, e também a de pontuação. Então, ele não atinge antes dos 65 anos de idade, então ele vai se aposentar aos 65 anos de idade. Sheila, em Fortaleza, tenho 38 anos de idade, sou microempreendedor individual e há cerca de 10 anos estou contribuindo. Quando irei me aposentar? 10 anos de contribuição, né? Exatamente. 38 anos, é muito nova, ela deve continuar contribuindo. De repente, ela pode... muito difícil ela atingir uma regra de transição também. Então, ela só 38 anos de idade é uma jovem, né, professor? A mulher, bem jovem. A mulher, ela pode atingir 100 pontos em qualquer época da vida, passando de 30 anos de contribuição. Então vamos dizer que daqui a 20 ela tem quantos anos? Ela tem 38 anos de idade. Daqui a 20 anos vai estar 58 anos de idade. Vai estar com 58. Então, perto de 62 anos de idade, né? Então, possivelmente, somente com 62 anos de idade. Lembrando que ela tem 60% da média até 15 anos, mais 2% do que ultrapassar da média, o que passar de 15 anos. Então, se ela contribui acima do salário mínimo, ela deve contribuir até completar os 62. Se ela estiver contribuindo somente com o salário mínimo, basta ela contribuir os 15 anos e ficar contribuindo uma por ano quando atingir os 15 anos. Agora, um detalhe, professor Paulo Bacelar, com 38 anos
de idade, a Sheila possivelmente irá enfrentar novas regras para a aposentadoria, porque hoje a linguagem é única, tem que subir a idade da mulher para se aposentar, que eu sou totalmente contra. Eu e o professor Paulo Bacelar. Ou não, professor Paulo Bacelar? Sou contra, porque cada vez que se faz uma reforma, diminui-se a contribuição, o tempo de contribuição. Então, uma reforma, ela faz com que as pessoas contribuam menos. Então, não adianta a reforma porque vai ter menos receita. Uma ouvinte, professor Paulo Bacelar, não se identificou, mas disse que é agricultora, pagou o sindicato durante 23 anos, tem INCRA há 9 anos, diz que tem todas as provas e quer saber por que é que não tem condições, que o pedido sempre vem negado de aposentadoria rural. Ela diz que tem DAP também e tem todas as provas. É porque ela precisa provar 15 anos. Se ela tiver provas, mas não tiver provas de 15 anos atrás, do período de reconhecimento da atividade rural, que tem que ser de 15 anos no mínimo, ela pode ter esse direito, esse benefício negado. Às vezes ela tem prova, mas não tem de 15 anos. Outra dúvida na área rural. A Marlene está em Boa Viagem, diz que tem a curatela do tio, está perto de se aposentar como agricultora e pergunta se essa situação de curatela, de curadora do tio, vai implicar na aposentadoria dela ou representa ameaça para o tio perder o BPC? Nenhuma coisa nem outra, Luciano. Uma coisa é ela ter a sua contribuição, ter a sua aposentadoria. O tio não faz parte do grupo familiar, mesmo que ela more na mesma casa. Então, a aposentadoria dela não vai interferir no BPC do tio, se ele tiver, ou se outro benefício que ele tiver. E também a curatela dele também não impede ela de se aposentar. Sofia está em Trairi. Minha mãe tem 66 anos de idade e meu pai faleceu. Ele trabalhava sem carteira assinada. Minha mãe tem direito a algum benefício? Se ele trabalhava, mas estava sem a carteira, ela pode entrar com ação trabalhista de reconhecimento de vínculo para dar direito a ela uma pensão. Agora, com 66 anos de idade, uma vez que o companheiro não tinha vínculo com a Previdência Social e não dava direito direto a essa pensão, professor Paulo Bacelar, a mãe da Sofia pode entrar com pedido de BPC, benefício de prestação continuada, aos 66 anos de idade? Para ela pode, já que ela não tem renda, ser cadastrada no CAD único, e ela pode sim requerer o BPC para ela. Ou uma coisa ou outra, né? Ou ela vai atrás da pensão ou vai dar entrada no próprio BPC. Verônica, da cidade de Icó, na escuta da melhor aula da área previdenciária aos sábados pela manhã. Olha aí, professor Paulo Bacelar. Depois desse elogio, só falta a Verônica nos convidar para tomar um café com ela. Que eu já fui muito lá, já fiquei muitas vezes. Ou então comer um peixe lá no Lima Campos. Lima Campos, tá vendo, Zeno? Você conhece, né? Renato, em Crato, trabalhei um certo período como CLT. Hoje trabalho como autônomo, sou borracheiro. Tenho um grande problema na audição e fiz cirurgia dos 2 ouvidos. Quero, por gentileza, tenho direito à aposentadoria? Já contribuo há 20 anos e tenho 54 anos de idade. Olha, Zé, ele precisa se enquadrar na questão da deficiência, mas precisa ter 15 anos como deficiente e 60 anos de idade. Ele ainda não tem 55. Tem 54 anos 54. De idade, professor Paulo Bacelar. Ele teria que ter 15 anos com a deficiência e ter 60 anos de idade. Antônio, em Uruoca, tenho 52 anos de idade, sou agricultor. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Olha, com 58 anos de idade, ainda não se aposenta o trabalhador rural. Ele precisa ter 60 anos de idade e provas de 15 anos do exercício da atividade rural. Hélio, em Horizonte, essa questão da Previdência é muito séria. A cada dia é prorrogado o tempo de aposentadoria para manter na Previdência que nunca contribuiu ou pouco contribui, ou seja, para manter na Previdência Social quem nunca contribuiu ou pouco contribuiu. Protesto do Hélio, que ainda diz: esses benefícios devem se existir e serem mantidos com outra fonte de recursos, não de quem contribui direto com a Previdência Social. Quem deveria manter esses custos para o Ministério da Assistência Social é o Ministério da Assistência Social e não o INSS. O que vemos é que quem nunca contribuiu se aposentando com 65 anos de idade e quem contribuiu só se aposenta integralmente quando faz uma score que aumenta a cada ano.
É válida a reflexão, mas não é dinheiro da Previdência Social que paga os benefícios assistenciais. Né? A gente tem que entender o seguinte, a Previdência ela é um braço da Seguridade Social. A Seguridade ela inclui saúde, assistência e previdência. Então a assistência é pago com dinheiro da assistência social, da Seguridade como um todo. Dinheiro da Previdência não paga os benefícios assistenciais, aí como informação para o nosso amigo. E sempre há essa confusão, né? Porque nós mesmos aqui sempre damos notícias vinculando o BPC, por exemplo, a Previdência Social. É administrado pelo INSS, mas o pagamento é feito com dinheiro da assistência social. Tem mais dúvidas chegando aqui dos nossos ouvintes. O Fernandes está no interior do Ceará. Tenho mais de 65 anos de idade e tenho meu tempo de serviço, 17 anos. E estou há mais de 1 ano e meio recebendo auxílio por incapacidade. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu resolver dar baixa no meu auxílio por incapacidade, eu posso dar entrada direto no pedido de aposentadoria ou tenho que pagar mais 1 mês de INSS Já me ouviu. para assegurar minha qualidade? Eu posso dar entrada sem pagar essa mensalidade, já que venho recebendo há muito tempo? E se eu tiver de pagar, tem que ser no mês seguinte após a suspensão do auxílio? Ele está bem informado aqui. Ele já me ouviu, porque eu já falei isso aqui várias vezes. Quem tem auxílio-doença, quando ele tem já o tempo para se aposentar, 65, ele precisa contribuir com uma contribuição após a cessação do auxílio-doença. Por quê? Para ele ficar intercalado e esse auxílio-doença contar para a aposentadoria dele. Porque, Luciano, vamos dizer que ele tenha 10 anos, vamos dizer aqui, ele tem 17, né? Vamos dizer que ele tenha 10 anos de contribuição e tenha 7 anos de auxílio-doença. Se ele pedir a baixa no auxílio-doença e dar entrada na aposentadoria, sem pagar a contribuição, ele só vai ter os 10 anos de contribuição. Os 7 de auxílio-doença não vai contar porque não intercalou. Então ele precisa dar baixa, fazer uma contribuição, depois da baixa do benefício, ela vai intercalar e aí aqueles 7 anos vai entrar no cálculo da aposentadoria dele. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua mensagem para o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, você fala tanto sobre BPC, sobre os auxílios temporários da Previdência Social, e é bom que as pessoas fiquem atentas, porque daqui a pouco tem aí revisão de benefícios, revisão de quem recebe o BPC e também dos chamados auxílios temporários, como, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade e auxílio acidente. E quem recebe tudo direitinho não precisa se preocupar. Agora tem uma pergunta do Hamilton Trairi. Sou funcionário público efetivo há 20 anos. Dentro desse período trabalhei cumulativamente por 7 anos com carteira assinada em uma empresa privada. A dúvida, tenho 27 anos de contribuição ou não posso somar esses 7 anos de contribuição? Ele fala, contribuiu de forma simultânea durante 7 anos. Simultânea não, ele é contado apenas com um tempo só. Se ele contribuiu no INSS, no regime próprio, ao mesmo tempo, aquele período é separado. Ele vai para o regime próprio um período, vai para o regime geral o outro. Eu não sei, professor Paulo Bacelar, se Trairi tem regime próprio de Previdência Social. Mas se não tiver... Se não tiver, é um tempo só do mesmo jeito, ele só acumula o salário. A diferença é essa. Mas eu vou continuar insistindo aqui. Se o Hamilton continuar contribuindo para o INSS, ele pode, aos 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, garantir uma aposentadoria paralela a essa aposentadoria no Serviço Público Municipal de Trairi? Se for regime próprio, sim, são 2 aposentadorias. Ele não pode utilizar no mesmo regime, né? Porque ele não poderia levar uma certidão de tempo de contribuição. Se for de regimes diferentes, ele está contribuindo para 2 regimes, 2 aposentadorias, se tiver implementação das condições nos 2 regimes. Se for do mesmo regime, os salários serão aumentados, o período não será somado. Professor Paulo Bacelar, a pergunta é longa, são várias dúvidas, mas vale a pena aqui a mensagem da Tenise Maria em Fortaleza. Qual a diferença entre pagar 20% e 11% de INSS para o segurado facultativo, se não existe mais aposentadoria por tempo de serviço com a nova regra da Previdência? É a primeira pergunta. Olha, essa eu já respondi algumas vezes, acho que ela também deve ter me ouvido. O 20% o código de 20%, que é de autônomo, de contribuinte individual ou facultativo,
ele vale para regras de transição. Então, se você vai se aposentar ainda por tempo de contribuição, com pedágio, com idade mínima, com regra de pontuação, você precisa contribuir com 20%. Se você vai só se aposentar por idade, aí realmente, para salário mínimo, não tem diferença. Salário mínimo 20% ou salário mínimo 11% vai dar o mesmo efeito. Aí ele estaria jogando dinheiro fora, pagando 20% do salário mínimo. Para a idade, quando é que vai valer a pena eu pagar 20%? Quando eu pagar acima de um salário mínimo. Que 20% é para contribuir com valores acima do salário mínimo, para aumentar a minha média. Aí ela pode pagar 20% sobre um valor maior do que o salário mínimo. Com essa mensagem, a Tenise Maria em Fortaleza nos ajuda a construir a educação previdenciária, porque ela deixou outros questionamentos. E se a pessoa teve outras contribuições como um empregado referente a mais de 2 salários mínimos e hoje contribui com 11% como facultativo, poderá se aposentar com mais de um salário mínimo, professor Paulo Bacelar? Vai se aposentar pela média. Então não é só aquela contribuição que ela está pagando por último. Todo o período que ela contribuiu vai ser contado com a média. Só, Luciano, que 15 anos de contribuição, que é o mínimo para se aposentar, a pessoa se aposenta com 60% dessa média. Então, mesmo que ela tenha contribuído valores acima de um salário mínimo, quando fizer a média de todo o período contributivo e só for 15 anos de contribuição, ela se aposenta com 60% da média. Então, vai reduzir muito a média. Então, mais que seja a média será diminuída com percentual. Ela continua: a pessoa desempregada que não tem 120 contribuições e recebeu seguro-desemprego tem direito a 10 ou 24 meses de período de graça, ou seja, aquela condição que fica como segurada, sem contribuir. Se ela contribuiu menos de 120 contribuições e recebeu o seguro-desemprego, ela tem 24 meses. 12 meses no primeiro momento, com o seguro-desemprego, mais 12, 24 meses. Tenise Maria continua: a pessoa desempregada que tem 120 contribuições não consecutivas, mas que não perdeu a qualidade segurada, pois em menos de 12 meses saía de uma empresa e estava em outra, recebeu o seguro-desemprego referente à última empresa, tem direito a 36 meses de período de graça. Ela é estudante de direito, professor? Não, ela é ouvinte do programa Alerta Geral. Aqui a gente também educação previdenciária. Educa e é como se fosse uma pós-graduação, né? Uma especialização em direito previdenciário. Quem ouve nosso programa todo sábado acaba ficando realmente especialista na área de previdenciária. Eu posso fazer essa pós-graduação como jornalista? Você já está fazendo aqui há 12 anos. Então, veja bem, se ela tem mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade segurada, como ela disse aí, saindo de um emprego e outro antes de perder a qualidade, e aí, se recebeu o seguro-desemprego no último emprego, ela ganha 36 meses de contribuição de estado de graça, como ela mesmo disse, que é 24 meses no primeiro momento, com o seguro-desemprego ganha mais 12, então 36. Sou agricultor e tenho 56 anos de idade. Perdi a visão do olho direito em 2007. Quero saber se tenho direito à aposentadoria ou a algum benefício. Pergunta do Manuel Nascimento, no interior do Ceará. Se ele é agricultor, mas ele continua trabalhando na agricultura, ele tem direito ao auxílio-doença, se ele não tiver ainda os 60 anos de idade. Então ele pode protocolar o auxílio-doença, tiver incapacidade para o trabalho, com atestado médico, com laudo, ele tem direito a esse benefício. Mariana, em Beberibe, eu queria saber como funciona o afastamento do trabalho. Eu fico recebendo do INSS ou da empresa? Eles podem me demitir depois? Olha, se for acidente de trabalho, ele só pode demitir depois de 1 ano. Tem a estabilidade de 1 ano. Se não for acidente de trabalho, no momento que ele tem uma incapacidade, você conta 15 dias, a empresa vai pagar o salário durante 15 dias, e no 16º dia em diante, quem paga é o INSS. Mariana Nunes, em Canindé, eu recebo uma pensão por morte. No próximo ano, chego no tempo certo de me aposentar. Vou poder receber os 2 benefícios, a aposentadoria e a pensão? Tem uma notícia boa para a Mariana, professor Paulo Bacelar. Os 2 benefícios. Se os 2 benefícios forem maiores do que o salário mínimo, aí um benefício maior, o mais vantajoso, será fixado, não terá perda nenhuma, e o outro benefício de menor valor será reduzido por um percentual. Mas se foram os 2, ou um dos 2 forem um salário mínimo, acumula os 2 sem perda nenhuma. Flávio, em Russas, vale a pena aumentar minha contribuição faltando pouco tempo para o pedido de aposentadoria? Pode ser
pode ser que vale a pena ou não. Isso tudo depende de cálculos. Vai depender de quanto tempo você já contribuiu, quais são os valores que você já contribuiu, qual é a sua média atual, para saber se vale a pena você pagar um valor daqui para frente ou não. Às vezes você está jogando dinheiro fora, aumentando a contribuição sem ter nenhum acréscimo na sua aposentadoria. Por isso precisa fazer um planejamento previdenciário, que é o cálculo desses valores para você pagar daqui para frente e saber quantos anos, qual é o valor que você vai ter de aposentadoria no futuro. O Flávio não disse quanto tempo tem de contribuição, nem a idade, mas, por exemplo, só uma pergunta aqui para instigá-lo, professor Paulo Bacelar. Se o Flávio tem hoje 62 anos de idade, o tempo certo do ponto de vista da contribuição para pedir a aposentadoria, tem justificativa? Vale a pena? Vai ter alguma retribuição ao contribuir mais um valor maior, faltando apenas 3 anos para os 65 anos de idade? É como eu disse, Luciano, pode sim, pode ser que tenha. Porque, por exemplo, se ele tiver contribuído a vida inteira ou a maior parte do tempo com o salário mínimo e agora faltam 3 anos ele pagar no teto, por exemplo, 3 anos que ele pagou de salário mínimo podem ser descartados e ele aumentar a sua média de contribuições. Ou ele já tem uma média alta e aquele valor que ele vai aumentar não vai ter nenhum acréscimo. Então, ele pode sim ter acréscimos na sua aposentadoria, mas para isso depende de cálculo. Mais uma dúvida, Maria Fernanda, de Itapipoca, que nos encaminhou a mensagem pelo 085-99273-4353. Como faço para dar entrada no pedido de aposentadoria do meu pai? Quais passos devo seguir? Preciso contratar um advogado? Olha, não é obrigatória a contratação de um advogado, mas como hoje os sistemas estão com muitos indicadores de pendências no cadastro, muitas vezes um leigo, ele não entende que indicadores são aqueles, como é que faz para tratar, como é que faz para fazer a comprovação, se você fazendo um cálculo, se vale a pena pedir aposentadoria agora ou mais na frente um pouco. Então, o ideal seria contratar um profissional, porque você teria um direito mais garantido e daqui para frente. Então, você vai pagar os honorários para o advogado? Vai, mas você vai ter uma vantagem, porque a aposentadoria vai ser um benefício vitalício, né? Durante a vida inteira da pessoa. Então, vale a pena você pagar agora, você ter um investimento agora para ter um melhor benefício possível. Professor Paulo Bacelar, aqui algumas condições para a Maria Fernanda dar entrada no pedido de aposentadoria por esses caminhos que você sugere. Se for agricultor, o pai da Maria Fernanda precisa ter pelo menos 60 anos de idade e 15 anos de efetiva atividade rural com provas. Comprovado, um documento de 15 anos atrás, o INSS pede também, Luciano, um documento de 7 anos e meio atrás. Ou seja, Luciano, é praticamente inviável a concessão de um benefício na via administrativa. Não porque não tenha direito, mas porque o agricultor, ele não é... A gente fala isso aqui há 12 anos, né? O agricultor não é incentivado a documentar a sua vida durante a vida inteira. Então, muitas vezes, fica dependendo de contribuição para o sindicato, achando ainda que vai se aposentar pagando as contribuições do sindicato. Muita gente é trabalhador rural, mas não tem provas, não se cadastra em algum plano de benefício do governo, ou não teve uma inscrição num órgão público ou no atestado médico para dizer que ele era agricultor lá atrás. Então, geralmente, ele não tem essas provas durante a sua vida, e aí dificulta a concessão na via administrativa, por isso que tantos processos são concedidos na via judicial. Francisco, em Maracanaú, gostaria que me tirassem algumas dúvidas. Sou aposentado desde junho de 2021, porém estou na ativa na firma onde me aposentei e continuo trabalhando. As dúvidas são: tenho direito ao PIS, FGTS? O desconto está vindo no contra-cheque do INSS também. Acho que não está sendo feito o repasse para os devidos órgãos. Devo cobrar ou quando resolverem me demitir? Aí ele diz: solicito que me informe. A informação vai agora, Francisco. O PIS, ele pode sim receber o PIS a cada ano, porque ele está cadastrado. Está cadastrado, e se ele trabalha pelo menos a um salário mínimo em um mês, no ano anterior, e for de um salário mínimo, ele tem direito ao PIS. O FGTS também é obrigação da empresa recolher para os empregados, aposentados ou não. E a contribuição previdenciária, Luciano, é obrigatória mesmo para aquela pessoa que já é aposentada, mas continua
continua trabalhando, porque a contribuição previdenciária ela é obrigatória para quem exerce atividade remunerada, aposentado ou não. Nós já estamos na reta final deste bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, mas você ainda tem tempo para nos encaminhar a pergunta sobre dúvidas na área da Previdência Social. 085-99273-4353. Fernando, em Heriutaba. Já passou por lá, professor Paulo? Ainda não, mas eu sei onde é. Fica ali na região do central, ali perto de Ibiapina, Heriutaba, né? Exatamente, perto de Ubajara, aquela região ali da Serra do Ibiapaba, não é isso? Só errou a serra, mas foi no caminho certo. Você não chega é a Serra lá de Ibiapaba, não? Serra da Ibiapaba, Não é, porque não? você falou região do sertão. Não, Central. Central, é perto da região central, um pouquinho para baixo. Perdoado, professor Paulo pouquinho Bacelar. abaixo. O Fernando em Heriutaba, que nos acompanha pela FM 91, a nossa FM agora afiliada Rede Sonzunsat em Guaraciaba do Norte, diz o seguinte: queria saber o seguinte, minha irmã nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode contribuir pelo MEI, sendo que ela mora com minha mãe que recebe amparo. Será se ela contribuindo poderia comprometer o benefício da minha mãe? Pode sim, se ela for solteira e mora na mesma casa, a renda dos filhos solteiros entra no cálculo da renda familiar per capita do BPC. Então a mãe está lá recebendo BPC. Se a filha solteira mora na mesma casa, tiver renda, a renda da filha será contada no cálculo da renda familiar. Mais uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que você não foi claro na resposta. Você respondeu já numa fase mais avançada. Ela pergunta, por exemplo, ela pode contribuir paralelo à condição da mãe como beneficiário do BPC? Mas o que eu digo, se ela contribui, Zeno, ela tem renda. Se ela for MEI, ela tem renda. Então Entendi, a renda da filha vai contar para o cálculo da renda familiar per capita daquela família. Então, se a mãe recebe um BPC e tem uma filha recebendo renda, esse benefício pode ser revisto e ela vai ver que tem a renda e pode cancelar o benefício da mãe. Ela poderia pagar como facultativo. Aí não teria nenhum problema, Isso. mas como MEI, não. E como nesse caso, como facultativa, qual é o percentual, qual é o valor médio mensal? O facultativo vai de 5%, que é da dona de casa. Dona de casa. Essa pergunta que eu iria fazer. Ela pode contribuir como dona de casa? Pode. Se ela está cadastrada no Cade Único, não tem renda, ela pode ser dona de casa. O homem pode ser dona de casa, não importa. O nome dona de casa é geral. Qualquer pessoa que esteja no Cade Único e não tem renda própria, a pessoa própria não tem renda nenhuma, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo no Código 1929. Pode também contribuir no Código 1406 de 20% do salário mínimo, como pode também contribuir no Código 1473, que é de 11% do salário mínimo, ou seja, facultativo não tem problema nenhum para quem tem BPC na família. Mais uma dúvida, Glauciene em Novo Oriente. Quero que me tire uma dúvida. O meu genro é deficiente de uma perna e ele tirava o auxílio BPC e agora o benefício foi cancelado. O que fazer para recuperar o BPC? Falamos aqui no início do programa. Para você saber por que foi cancelado, são vários problemas. Pode ter tido uma renda familiar aumentada, pode ter tido a falta, o descuido de não ter atualizado o Cade Único. Luciano, cada pessoa que tem um BPC precisa não pode esquecer que tem que atualizar o Cade Único de 2 em 2 anos. Se a pessoa vacila e não atualiza o Cade Único, o INSS pode cortar o benefício. Então você precisa saber qual é o motivo e saber também se foi feito o devido processo legal. Se o INSS emitiu uma notificação para a defesa, tudo isso tem que ser analisado para pedir o restabelecimento daquele benefício. Bem parecido uma pergunta também na área da saúde, é do Manuel em Araripe. Sou portador de epilepsia e sou agricultor. Aí não estou conseguindo trabalhar na roça por causa das convulsões. Já dei entrada no auxílio doença, mas o pedido foi negado pelo INSS e pela Justiça. Posso entrar de novo com outro pedido? Tenho 40 anos de idade. Pode, Luciano, pode ser com outro pedido, mas que tenha sido com um novo atestado médico, novas provas, para ele poder requerer esse benefício. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, mas a linha direta continua porque os nossos plantonistas estão aqui esperando a sua dúvida, a sua pergunta. 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado. A você, ouvinte internauta, um feliz final de semana, um grande abraço, até o nosso próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luciano, e até o próximo programa.